Olá, seja bem-vindo a mais um GTcast, o seu podcast sobre gestão tributária. E a gente está aqui fazendo mais um programa que envolve aquilo que aconteceu de mais importante ao longo dos 2 últimos meses. A gente vai falar dos principais acontecimentos nessa área durante os meses de maio e junho de 2022. E isso em função, inclusive, do calendário de férias. Tanto o Gustavo quanto o Daniel, que estão aqui comigo mais uma vez e tiveram alguns dias ali tirando um descanso merecido e estão de volta para a gente trazer todas essas novidades. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Olá, Alexandre. Olá, Daniel. Realmente, depois de uns dias de descanso, é muito bom estar de volta. Acumulamos um mês de pauta, vamos falar de maio e junho, como o Alexandre já pontuou. Então, temos aqui muitas notícias, muitas informações e espero que possa ser proveitoso para todos vocês. Olá, Alexandre. Olá, Gustavo. Olá a todos vocês que estão nos acompanhando aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição. E a gente vai começar dando aquele giro de notícias, falando de alguns acontecimentos, e a gente selecionou poucas notícias nesse período, apesar de ter muito o que falar, para que a gente pudesse prestigiar mais aquela etapa em que envolve a análise das principais normas tributárias que foram publicadas e também as principais decisões administrativas e judiciais a respeito dessa temática. E a gente vai começar com esse giro de notícias na seção GT News. A primeira notícia é: Receita Federal e PGFN publicam edital de transação tributária. O secretário especial da Receita Federal do Brasil, Júlio César Vieira Gomes, e o procurador-geral da Fazenda Nacional, Ricardo Soriano, assinaram no dia 2 de maio mais um edital de transação tributária para encerrar discussões administrativas e judiciais. Os contribuintes que aderirem ao acordo de transação poderão incluir dívidas objeto de processos administrativos ou judiciais que discutam, dentre outros tipos de débitos, a adição das despesas de amortização de ágio na apuração da base de cálculo da CSLL. Há algo interessante, Daniel, nessa modalidade de transação, nesse acordo, é que a depender do número de meses que você vai parcelar, obviamente, depois daquilo que você der de entrada, o restante que você vai parcelar, quanto maior o número de meses, menor é a sua redução, com multa, juros e demais encargos. Então, por exemplo, se você der a entrada e parcelar o restante em 7 meses, você consegue reduzir até 50% do montante principal, multa, juros e demais encargos. Mas aqueles que não têm condição de quitar o restante em 7 parcelas, após a entrada, por exemplo, parcelando o restante em 55 meses, a redução sai de 50% para 30%. Então, cada contribuinte precisa analisar a sua condição de quitar de alguma forma estes débitos, sabendo que quanto menor o número de parcelas, maior é a redução que ele vai ter nesses encargos. É interessante também observar que essa política do governo federal de transacionar em temas de natureza tributária cada vez mais avança para propor negociações desse tipo em matérias que são controvertidas. Então a gente tem visto o governo não só cobrar aquilo que é o estoque da sua dívida ativa, como também ele propor transações em questões que ainda estão sendo discutidas, seja no âmbito administrativo, seja no âmbito judicial. Isso tem a ver com a alteração que foi promovida pela Lei da Liberdade Econômica, alteração essa lá do artigo 19 da Lei 10.522 de 2002, que permite à União, através da PGFN ou então da AGU, propor soluções para questões controvertidas em temática tributária. Então é mais uma sinalização nesse sentido e a gente espera que a União cada vez mais faça isso, ou seja, evite que os contribuintes tenham que ir para o judiciário para discutir questões, para ao final de muitos processos e muitos anos, a União reconheceu o direito dos contribuintes. Lira determina a instalação de comissão sobre reforma tributária. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, determinou a instalação de comissão especial no dia 24 de maio para iniciar a análise da PEC número 7 de 2020, que altera todo o sistema tributário brasileiro. O texto substitui todos os tributos atuais por apenas 3 classes de impostos: sobre a renda, consumo e propriedade. Olha, quando a gente fala de reforma tributária no Brasil, toda notícia, pelo menos eu vejo com desconfiança, porque
A gente já viu tantas notícias de instalação de comissão, de aprovação por comissão, de propositura de novos projetos, enfim. Não dá para a gente analisar uma notícia dessa com entusiasmo. E eu digo mais, nesse ambiente que a gente está, de ano eleitoral, com eleições aí nas esferas, digamos assim, de maior importância do país, a gente ter essa reforma tributária caminhando, eu posso dizer que é praticamente uma utopia. Mas quem sabe essa proposta não fica para ser encaminhada a partir do ano que vem, depois que a poeira assentar após esse período aí de eleição, que vai ser certamente um período bastante tumultuado do ponto de vista político e com pouca presença e pouca participação dos deputados e senadores lá em Brasília. Agora, um outro detalhe, Alexandre, é que ainda que a gente passe por esse período eleitoral, eu posso dizer que essa proposta, ao meu ver, ela é muito ousada. Você, por exemplo, extinguir o ISS, o ICMS e o imposto de renda, por exemplo, para tentar unificar tudo de alguma forma é muito complicado. A gente sabe que os municípios têm autonomia para instituir o ISS e essa briga vai ser muito grande. Ao meu ver, a reforma tributária ela tinha que passar, por exemplo, inicialmente por unificação dos tributos federais, administrados pela Receita Federal do Brasil. Você unifica ali o imposto de renda, a CSLL ou a PIS e COFINS, etc. Mas você fazer em uma primeira reforma, em uma única tacada, uma mudança tão grande como essa, eu acho que as discussões aí vão durar muito tempo ainda. Ainda que passe a eleição, dificilmente isso aqui vai passar da forma como eles estão pensando. É isso mesmo. Quanto mais ousada a proposta, mais difícil de aprovar, né? Comissão de Finanças aprova projeto que atualiza limites do Simples Nacional. A Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei complementar PLP 108 de 2021, que aumenta o teto de enquadramento do Simples Nacional e do microempreendedor individual. De acordo com o substitutivo aprovado, os limites de faturamento anual passam a ser os seguintes. Para o MEI, o limite será de R$ 144.913,41. Para a microempresa, será de R$ 869.480,43. E para a empresa de pequeno porte, sobe para R$ 8.694.804,31. Essa é uma questão recorrente porque desde que a Lei Complementar 123 foi aprovada lá em 2006, a gente sempre teve o teto reajustado para faixas ali com números redondos, vamos dizer assim, e de tempos em tempos havia uma reclamação do empresariado pelo reajuste dessa tabela. E a gente já assistiu a vários reajustes. Hoje o limite para enquadramento no Simples está em 4.800.000 e esse projeto ele propõe duas coisas: atualizar pelo índice de inflação dos últimos anos e já criar esse gatilho automático para que todos os anos haja uma atualização sem a necessidade de passar novamente pelo Congresso Nacional. O que é bastante razoável porque se a gente considerar que a última alteração ela está vigendo desde 2018, de lá para cá a inflação acumulada foi significativa e o empresariado, de certa maneira, ele está tendo um aumento indireto da carga tributária, porque ele pode estar faturando mais, não em função de estar vendendo mais, mas apenas pelo simples reajuste do preço dos produtos ou serviços que ele comercializa. Então é muito razoável que haja esse gatilho. E se alguém falar que há um prejuízo pelo fato de que os números não serão mais redondos, como a gente está vendo no projeto, os valores ficam ali quebrados, isso a priori não é um problema, porque o cálculo hoje já é feito no ambiente do Simples Nacional, lá no portal do Simples. E é um cálculo muito complicado, inclusive, que não combina com o nome do regime. E se esse cálculo vai ser feito automaticamente pelo sistema com os números redondos ou com os números quebrados, a gente não vai ter no frigir dos ovos nenhuma alteração substancial nesse aspecto. Por isso que eu acho que se esse projeto passar vai ser muito salutar para todos aqueles que todos os anos ficam ali apreensivos se vão exceder ou não esses limites. Inclusive o microempreendedor individual que também está contemplado aqui no projeto. Vamos agora para a próxima sessão, Agora é Lei, comentando as principais normas tributárias nos meses de maio e junho de 2022.
A primeira norma é a Resolução CGOA número 4 de 2022. Regulamenta a obrigação acessória de padrão nacional, denominada Declaração Padronizada do ISSQN, a DPIS, destinada à declaração das operações de prestação de serviços do ISS incidente sobre os serviços previstos nos subitens 4.22, 4.23, 5.09, 15.01 e 15.09 da lista de serviços anexa à Lei Complementar 116 de 2003 e outros aspectos correlatos. Olha, Daniel, essa resolução ela já era esperada porque lá em 2020, com a publicação da Lei Complementar número 175, já havia a previsão de que essa comissão, esse Comitê Gestor de Obrigações Acessórias, regulamentaria essa obrigação padrão nacional para essas atividades, o que foi para a gente um grande susto, porque quando a gente viu a notícia de que haveria uma obrigação acessória padrão nacional para o ISS, havia uma expectativa de que essa fosse uma obrigação para todos os serviços, o que facilitaria a vida de muitos que precisam lidar com o ISS e tem também que lidar com as obrigações acessórias de cada município. Mas a Lei Complementar 175 disse que essa obrigação seria somente para essas atividades, Daniel, que você pontuou. Por exemplo, para plano de saúde. Então, esse comitê regulamentou agora, através dessa resolução, essa obrigação acessória padrão nacional. E o meu desejo, Alexandre, é que em algum momento haja também uma obrigação acessória padrão nacional, não só para essas atividades, mas para todas as outras em que o ISS é devido. Verdade, Gustavo. Lembrando que, apesar do CGOA, esse comitê, ele ter publicado a resolução, a gente ainda tem a decisão do STF liminar, que foi concedida em março de 2018, que impede a aplicação dessas novas regras estabelecidas pela Lei Complementar 157 de 2016. Então, o Comitê Gestor está avançando na elaboração, na estruturação daquilo que é necessário para operacionalizar o recolhimento da nova forma e talvez o STF esteja aguardando isso, esteja aguardando tudo estar funcionando para poder revogar a liminar e permitir que os municípios arrecadem ISS sobre plano de saúde, sobre cartão de crédito, das operações que são executadas no seu território. Ou seja, a gente está vendo aqui a preparação de algo, mas que ainda não é para valer, porque existe uma decisão do Supremo impedindo a produção de efeitos de toda essa legislação. Solução de consulta COSIT número 19 de 2022. A associação civil que preste os serviços para os quais foi instituída e os coloque à disposição do grupo de pessoas a que se destinam, sem fins lucrativos, é isenta do imposto de renda à pessoa jurídica, se não extrapolar a órbita de seus objetivos, não exercer atividade econômica e não concorrer com organizações que não usufruam do mesmo benefícios, observados os demais requisitos e condições estabelecidos pela legislação. Olha, aqui é uma situação interessante porque essa solução de consulta ela responde a uma associação constituída pelos empregados de uma determinada empresa com o objetivo de adquirir medicamentos a um preço menor e repassá-los a preço de custo para os associados. E aí a Receita fala, como uma associação sem fins lucrativos, ela preenchendo os requisitos que estão lá na Lei 9.532, ela pode usufruir da isenção de imposto de renda e da CSLL. Se ela conseguir isso, ela deixa de pagar o PIS sobre o faturamento e paga o PIS sobre a folha de salários, com a alíquota de apenas 1%. Mas em relação a COFINS, a Receita tem um posicionamento no sentido de que, mesmo a entidade repassando esses medicamentos ao custo de aquisição, ela teria que pagar essa contribuição sobre o faturamento. E é nesse ponto aqui que a gente não só tem divergências, como também existem muitas ações e muitas ações que já foram decididas em favor de contribuintes. Por exemplo, escolas sem fins lucrativos não pagam COFINS em relação às mensalidades, mesmo cobrando mensalidades dos seus clientes, dos alunos, tem direito de não pagar COFINS, isso já está pacificado. E nessa mesma linha de raciocínio eu penso que a Receita deveria seguir ao responder a esse contribuinte, mas não, ela ainda insiste
na exigência de COFINS dessas entidades sem fins lucrativos, salvo quando uma decisão judicial afasta a cobrança. Instrução Normativa RFB 2080 de 2022. Altera a Instrução Normativa número 2043 de 2021, que dispõe sobre a escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais, a FDREINF, relativamente à data prevista para o início da obrigatoriedade de sua apresentação pelo quarto grupo de sujeitos passivos obrigados. Essa foi uma instrução normativa muito esperada, porque a gente viu a prorrogação do E-Social para o quarto grupo, que é composto ali, por exemplo, pelos órgãos públicos, e o E-Social ia começar em abril, foi prorrogado para agosto, e a FDREINF continuou para abril, para a competência abril, com entrega até 13 de maio. A Receita Federal do Brasil demorou, mas em determinado momento ela entendeu que ia sincronizar o início de transmissão desses eventos periódicos junto com o E-Social e também prorrogou para a competência de agosto. O que falta agora é ela também adiar o prazo da DCTF Web, não é mesmo? É isso mesmo. Inclusive, na data da gravação desse podcast aqui, a gente está diante dessa incongruência. Como é que a Receita já adiou a entrega do E-Social, da FDREINF para o quarto grupo, para começar a partir de agosto, e a DCTF Web ela está com um prazo de entrega começando agora na competência junho e com a data limite de entrega para 15 de julho. E aí eu pergunto, até o dia 15 de julho a Receita vai postergar, vai adiar? Acreditamos que sim, apostamos inclusive que ela deve adiar para a competência outubro, mas a dúvida é por que a Receita Federal está deixando para a última hora? Será que é o velho costume do brasileiro de deixar tudo para em cima da hora? Ou existe alguma outra justificativa? Já que se trata de uma instrução normativa muito simples, a rigor, se a Receita Federal pedir ajuda da gente, em meia hora a gente redige a minuta dessa instrução normativa e manda para ela. Então não vejo justificativa para a Receita deixar passar tanto tempo e só praticamente ali no limite do prazo ela formalizar esse adiamento. Mas com certeza isso vai acontecer aí nos próximos dias, provavelmente, e a gente vai dar notícia disso no próximo GTcast. Instrução Normativa RFB 2084 de 2022. Altera a Instrução Normativa RFB número 2078 de 2022, que dispõe sobre o Programa de Reescalonamento do Pagamento de Débitos no âmbito do Simples Nacional, o HELP, instituído pela Lei Complementar número 193 de 2022. Olha, Daniel, aqui a alteração foi simples e foi só para prorrogar por alguns dias a possibilidade de adesão ao HELP. Portaria PGFN 5885 de 2022. Prorroga os prazos para ingresso no Programa de Retomada Fiscal e no Programa de Regularização Fiscal de Débitos do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas microempresas e empresas de pequeno porte. Mais uma vez, quando a gente chega no limite da data de adesão ao PRF, há a prorrogação para adesão a esse regime. Então já passamos aí vários programas comentando essas prorrogações. O último prazo que tínhamos era o dia 30 de junho de 2022, mas agora foi prorrogado para outubro. Resta saber se no programa, no GTcast de outubro, que a gente deve gravar provavelmente no início de setembro, a gente vai trazer uma outra portaria dizendo que não vai ser mais em outubro e que isso foi prorrogado. Resta esperar para saber o que é que vai acontecer. E lembrando mais uma vez, porque a gente já deu essa notícia de prorrogação em outros programas, que essa proposta aqui para o Simples Nacional é apenas das dívidas que já tinham sido inscritas em dívida ativa da União, ou seja, aqui não se confunde com o HELP. O que está proposto nesse parcelamento é algo que já existia antes do HELP e que até hoje pode ser que para alguma empresa ali excepcionalmente seja mais vantajoso do que o HELP, mesmo a empresa sendo do Simples Nacional, mas só se aplica para a dívida já inscrita em dívida ativa da União. Lei Complementar número 194 de 2022. Altera o Código Tributário Nacional e a Lei Complementar número 87 de 1996, a Lei Candir,
para considerar bens e serviços essenciais os relativos aos combustíveis, à energia elétrica, às comunicações e ao transporte coletivo. Essa é uma questão muito importante e tem a ver com a discussão que a gente noticiou aqui também ano passado sobre a questão do limite da alíquota do ICMS para produtos e serviços essenciais. Como a gente já comentou antes, é um absurdo os estados, por exemplo, cobrarem percentuais de ICMS em conta de energia elétrica que vão muito acima dos 17 ou 18% de ICMS que normalmente os estados cobram. Então a gente pode dizer que essa lei ela veio dar formalidade para aquilo que o STF já tinha decidido, em que pese o STF não ter decidido naquele processo que a gente noticiou aqui sobre essa limitação para combustível. E no meio de toda essa polêmica acerca do preço dos combustíveis, do quanto a tributação federal e estadual pesam ali no preço final, o Congresso acabou aprovando essa lei complementar que vai se impor aos estados de uma maneira geral para que eles limitem a tributação, não só daquilo que o STF já tinha decidido, como também dos combustíveis. E resta ver quais vão ser os desdobramentos da aplicação dessa lei, porque já tem alguns estados se mobilizando e ajuizando a ação para proteger a sua arrecadação, na medida em que essa limitação para alguns estados vai fazer uma diferença muito grande. Alguns estados aí vão ter reduções de alíquota de quase 50%, porque alguns pesavam a mão na hora de cobrar o ICMS de combustível e agora vão ter que se limitar ali à alíquota básica do ICMS. Vamos agora para os comentários acerca das principais decisões judiciais e administrativas sobre a matéria tributária. É a seção de olho nos tribunais. STJ fixa 5 teses sobre creditamento de PIS e COFINS no regime monofásico. A primeira seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos, por maioria de votos, fixou 5 teses relativas ao creditamento de PIS, PASEP e COFINS no sistema monofásico e à legislação que disciplina o regime tributário para incentivo à modernização e à ampliação da estrutura portuária, o reporto. Olha, o conteúdo dessa decisão acaba envolvendo muitos aspectos técnicos que não é objetivo da gente aqui no podcast esgotar. Mas tem um aspecto que eu quero chamar a atenção porque isso se aplica para algumas empresas que são do lucro real e também do regime não cumulativo de PIS e COFINS, que é o fato de que as receitas decorrentes daquilo que é aquisição de produto monofásico para revenda, elas devem ser computadas como receitas que geram crédito de PIS, PASEP e COFINS não cumulativo, não sobre a aquisição dos produtos, mas sobre as demais hipóteses de incidência de creditamento. Então, para a gente imaginar um exemplo, se uma empresa compra 50% de produto monofásico, 50% de produto tributado, ela tem direito de se creditar integralmente de 100% daquilo que se refere à despesa com energia elétrica. Porque, apesar de ela comprar produto monofásico e revender com alíquota zero, o que o STJ está dizendo é essa receita que na saída é com alíquota zero, ela foi tributada lá na origem. Então a hipótese de creditamento da energia elétrica vai considerar não apenas 50% do crédito, mas 100%. Essa interpretação, que é muito difícil de ser percebida na leitura da legislação, ela faz uma diferença tremenda para muitas empresas e muitas atividades, inclusive para muitos postos de combustível, onde quase 100% das receitas costuma ser com produtos que têm a alíquota zero na saída em função da tributação monofásica. Justiça e CARF divergem sobre o crédito presumido do ICMS na base do PIS e COFINS. A inclusão dos créditos presumidos de ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS é discutida há anos nos tribunais, com jurisprudência favorável ao contribuinte nos STJ e na Justiça Federal. Nas últimas semanas, porém, o assunto voltou à tona com a decisão da terceira turma da Câmara Superior do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, o CARF, em sentido oposto ao da jurisprudência predominante sobre o tema. Olha, aqui a gente começa a perceber, o STJ já tinha decisão favorável ao contribuinte,
o CARF vem agora trazendo uma decisão administrativa em sentido oposto, revelando que é bem provável que o STF precise intervir para trazer uma definição final quanto a isso. Se esse crédito presumido de ICMS ele pode ou não compor a base de cálculo do PIS e COFINS. Ao meu ver, parece mais razoável, Alexandre, entender que o contribuinte tem esse direito, mas vamos ver o que é que o STF vai dizer a respeito do tema. Não tem nenhuma data prevista para que ele se manifeste, então provavelmente em algum momento nós vamos precisar voltar a discutir a matéria. É verdade, é possível que essa discussão, inclusive, siga a linha daquilo que foi decidido e noticiado aqui há poucos programas, do raciocínio aplicável aos incentivos de imposto de renda, que igualmente devem ser registrados na contabilidade da empresa e que não devem ser incluídos na base de cálculo desses tributos. É assim que a gente espera que se dê o desfecho dessa confusão. Agora eu confesso não ter a compreensão clara do porquê que a essa altura, com a jurisprudência consolidada, o CARF insiste em decidir de maneira contrária. Quer dizer, uma decisão que me parece aqui embolar o meio de campo numa situação que já estava caminhando para se resolver de uma maneira mais pacífica. Fixação de índice de correção monetária por municípios tem repercussão geral. Os ministros do STF formaram maioria para reconhecer que há questão constitucional e repercussão geral em recurso extraordinário que discute a possibilidade de os municípios fixarem índices de correção monetária e taxas de juros de mora para seus créditos tributários em percentual superior ao estabelecido pela União. Olha, Daniel, o que o STF aqui está reconhecendo ainda é a repercussão geral, ou seja, não houve uma decisão de mérito, mas me parece legítimo o município legislar sobre os critérios para a atualização monetária dos seus créditos e também para a fixação da taxa de juros. O que a União escolheu, salvo engano, lá a partir do ano de 95, foi consolidar na taxa Selic aquilo que envolve correção monetária e juros, de maneira que já há muitas decisões nesse sentido. Os créditos tributários da União, quando são atualizados, seja para fins de pagamento, seja para fins até de recuperação, são atualizados pela taxa Selic e não se aplica nenhum índice inflacionário. Se o município quiser estabelecer um índice de correção com base em um índice inflacionário e também aplicar a taxa de juros, por exemplo, de 0,5% ou 1% ao mês, é absolutamente legítimo, na minha visão. Não deve haver aí necessariamente uma simetria entre a regulamentação dos três níveis de governo. Imposto de renda na fonte entra na base de cálculo da contribuição previdenciária patronal. Por unanimidade, os ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça entenderam que os valores retidos de impostos de renda e de contribuição previdenciária a cargo do empregado integram a contribuição previdenciária patronal. É a primeira vez que a turma analisou o tema de forma colegiada. Aqui, Gustavo, eu posso dizer que não é bem uma tese filhote, mas parece que depois que a tese do século foi admitida, a da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, os tributaristas Brasil afora começaram a querer excluir tudo de tudo, né? Inclusive o próprio PIS e COFINS da sua própria base. E aqui parece que é algo similar, mas relacionado às contribuições previdenciárias, né? Exatamente, e a tese que levou o STJ a definir dessa forma é que eles estão dizendo que a base de cálculo da contribuição previdenciária é a remuneração bruta e não a remuneração líquida, entrando um pouco naquela discussão que você pontuou daquelas teses filhotes. Ou seja, não é exatamente a mesma tese, mas com certeza é fruto aí de alguma interpretação daquilo que o STF disse e que a gente sabia que ia dar muita repercussão prática em muitas outras situações. STJ nega a redução de imposto de renda ICS-LL para clínica de anestesiologia. Os ministros da primeira turma do STJ negaram, por unanimidade, o pedido de uma clínica de anestesiologia para que sua atividade fosse enquadrada no conceito de atividade hospitalar para fins de redução das alíquotas de imposto de renda ICS-LL. Aqui, Alexandre, a gente sabe que a discussão é grande,
as empresas prestadoras de serviço de uma forma geral no lucro presumido realmente apuram uma base de 32% para a incidência do imposto de renda. Mas para serviços hospitalares, de auxílio diagnóstico e terapia, essa alíquota presumida sai de 32% e vai para 8%. Mas ao longo dos anos nós temos visto uma grande discussão a respeito de quais atividades podem ser enquadradas nesse conceito para que haja a possibilidade dessa redução. E me parece que esse é mais um dos casos, não é isso mesmo? É exatamente isso, Gustavo. A gente precisa lembrar que em relação a essa matéria, inclusive, a gente tem uma expertise grande não só dando consultoria para empresas do segmento, mas também em função desse livro, que é o único livro do mercado que trata da tributação da atividade de saúde de maneira focada. E aí, na nossa experiência, vendo muitas situações diferentes, o que a gente pode concluir? Primeiro, nesse processo especificamente, a empresa não é uma sociedade empresária. A pessoa jurídica está constituída como uma sociedade simples. E esse é um dos requisitos legais para usufruir da redução. Agora, basta essa empresa se transformar em sociedade empresária para ela ter direito a essa redução? Não. A gente tem que verificar, por exemplo, se essa empresa ela presta os serviços na própria estrutura dela e a estrutura dela está devidamente licenciada pela vigilância sanitária, cumprindo os requisitos de uma norma, de uma resolução editada pela Anvisa. Então, são muitos aspectos formais e aspectos materiais que têm que ser analisados. E às vezes uma notícia dessa pela manchete já indica algo que pode parecer não aplicável também a outras realidades, quando a gente tem que avaliar cada situação considerando as peculiaridades de cada caso. Um outro aspecto importante que a gente tem que lembrar aqui, uma clínica de anestesiologia, ou seja, uma pessoa jurídica em que os sócios são anestesistas e eles fazem a aplicação de anestesia, normalmente eles não fazem na estrutura própria. É normal que eles façam a aplicação dos anestésicos em pacientes que estão em hospitais, em day hospital, em outra estrutura. Na medida em que ele presta o serviço fora das suas instalações, aquela receita não é passível da redução da base de cálculo. Então são aspectos que a gente está pontuando para que, ao mesmo tempo que a gente indique que é necessário observar com cuidado esses requisitos, a gente mostre também para quem está assistindo a gente que não é pelo fato do STJ ter negado esse direito que nenhuma outra clínica vai ter mais esse direito. Tentativas de empresas de retirar o pagamento do ISS da base de cálculo do PIS e da COFINS de forma similar ao que acontece com o ICMS são rejeitadas em série pela Justiça. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a segunda turma recusou cerca de 40 pedidos em um único dia, em 14 de junho, mas as negativas se estendem pelos últimos meses. Aqui sim, Alexandre, estamos diante de uma tese filhote que comentamos agora há pouco, com aquela decisão do STF da possibilidade de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Outras teses surgiram depois, com o mesmo fundamento, e essa é uma delas, a exclusão do ISS da base de cálculo do PIS e COFINS. E diferentemente do que o STF julgou para o ICMS, os tribunais parecem estar julgando em sentido contrário, não é isso mesmo? É isso mesmo, Gustavo. E olha, eu espero que essa questão ela seja resolvida em breve, porque eu não vejo absolutamente nenhuma lógica de os tribunais estarem decidindo de maneira contrária àquilo que a gente chama de tese do século. Por que que o ICMS pode ser excluído da base do PIS e da COFINS e o ISS não? Onde é que está a diferença que justifica o tratamento também diferenciado? Não vejo nenhuma lógica para isso. E aí eu acredito que vai acontecer aquilo que você falou em um outro comentário, que provavelmente é o STF que vai dar a palavra final nesse sentido. E a gente tem esperança de que o STF seja mais coerente com a tese do século, que foi o próprio STF que firmou. Inclusive, já existe uma ação lá no STF com repercussão geral reconhecida e com um voto já favorável para os contribuintes. Vamos aguardar o avanço, o desenrolar dos fatos e quem sabe em breve trazer uma notícia boa, porque essa daqui não é muito animadora não para os prestadores de serviços. Chegamos à última etapa do nosso programa dedicada a responder as perguntas dos nossos ouvintes. É a sessão Pergunte ao Especialista. E a primeira pergunta é da Patrícia e ela nos questiona o seguinte: fiquei com dúvida quanto ao aproveitamento de crédito. O produto da arrecadação
pertence aos municípios, estados e Distrito Federal. Mas se a empresa de saúde prestar serviço para ente federal, não poderá se beneficiar aproveitando o crédito do que foi retido? Patrícia, sua pergunta é interessante e eu imagino que você esteja falando acerca do imposto de renda, que realmente, quando ele é retido na fonte por órgãos, autarquias e fundações estaduais e municipais, pertence ao próprio município. Mas o fato de essa empresa de saúde, como você cita aqui, prestar serviço para um ente federal, não muda nada. Por quê? A retenção, seja ela pertencente ao município ou à União, representam mera antecipação do tributo devido pelo prestador. Então, o fato de ele prestar serviços e sofrer a retenção por um ente federal ou um ente municipal não altera em nada. Quando ela apurar os seus tributos, ela vai ver se sofreu retenção a mais ou não, para que ela possa saber se precisa ser restituído ou compensar valor que porventura tenha sido retido a mais daquilo que ela apurou naquela competência. Então, o fato de os municípios, ao reterem R, ficarem com o fruto da arrecadação, não interfere em nada nessas regras de compensação, restituição e apuração do tributo pela empresa prestadora. A próxima dúvida é da Karine Maciel e ela nos questiona o seguinte: no caso do fisco exigir comprovação do pagamento de INSS pelo tomador e não ter sido feito, como é calculado a multa e juros? Quais as consequências além desse prejuízo? Olha, Karine, a gente precisa entender que aqui é uma hipótese de substituição tributária. Então, a fonte pagadora, se ela descontou o valor no ato do pagamento ao contratado, ela é que deve recolher esse valor e ela está sujeita às penalidades previstas na legislação se ela recolher fora do prazo. Se ela recolhe espontaneamente, a multa é de no máximo 20% e os juros pela taxa Selic. Mas se ela é autuada para recolher, ela paga multa de no mínimo 75% e também a atualização pela taxa Selic. Já em relação à pessoa que recebe o valor, se ela recebe descontado daquilo que é obrigação da fonte pagadora descontar, essa pessoa ela está quites com a Previdência. Por quê? Porque ela sofreu o ônus econômico, ela deixou de receber aquele valor e a responsabilidade legal é da fonte pagadora que deve fazer esse recolhimento. Ou seja, ela não pode ter o seu direito prejudicado pela falta de cumprimento da obrigação da fonte pagadora, que deve ter descontado e não repassado por alguma razão. E aí, nesse caso, só a fonte pagadora pode sofrer as consequências desse prejuízo. A última dúvida é da Clécia Monteiro e ela nos questiona o seguinte: sou contratada como MEI e no meu contrato está estipulado horários e uma cláusula de que não posso entrar na justiça posteriormente. Só que tenho horário de trabalho, cargo e não posso ser substituída e sou subordinada. O que fazer? Clécia, essa sua pergunta ela é muito interessante e a gente precisa entender inicialmente que o MEI ele não pode ser contratado com as características de uma relação de emprego. Pelo que você pontuou na sua dúvida, todas aquelas características inerentes a uma relação de emprego estão presentes. Como você disse, você não pode ser substituído, o trabalho tem que ser executado por você. Temos aí a pessoalidade, tem a remuneração, existe uma carga horária, existe uma série de outros elementos que nos indicam que apesar de você ter sido contratada como MEI, a sua contratação na verdade é de uma relação de emprego. E isso não está correto. Inclusive, essa cláusula que você pontua, que há no seu contrato de que você não pode entrar na justiça posteriormente, ela não deve vigorar. Essa cláusula ela não pode ser superior à lei para te impedir de ir atrás do seu direito. Então, imagino que essa sua contratação ela seja irregular e você tem o direito de ser tratada como uma segurada empregada, como uma funcionária e não como um MEI contratado para realizar um serviço eventual. E chegamos ao final de mais um programa. Eu quero agradecer mais uma vez pela sua audiência e dizer que a gente espera você no próximo mês, trazendo as principais atualizações da área tributária ocorridas durante o mês de julho. E quero agradecer mais uma vez a participação e a presença de Daniel Brasil e Gustavo Reis. Um prazer, Alexandre e Daniel, estar aqui com vocês na gravação de mais um programa. A gente espera que no próximo mês a gente também tenha muita novidade para trazer. Só lembrando que essa pauta pode ter ficado um pouco mais extensa porque
falamos daquilo que foi novidade em maio e junho de 2022, mas espero que você tenha acompanhado até aqui e usufruído de toda a informação que apresentamos para vocês. Um grande abraço. Foi um prazer estar com você, Alexandre, Gustavo, um prazer estar com vocês aqui, pessoal, e até a próxima edição.